Anunciamos a mensagem de Deus para o tempo do fim. Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem, vocês devem ter notado, e se não notaram, estou falando para vocês, o canal está mudando de nome. A partir de agora chama-se A Igreja e os Últimos Dias. E na medida que nós formos postando vídeos, vocês vão entender bem, vai ficar bem claro para vocês por que a Igreja e os Últimos Dias, ok? Bem, antes de prosseguir, quero pedir para você aí, deixe o seu like. E outra coisa, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você possa ser informado sempre que nós postarmos um novo vídeo aqui em nosso canal. Bem, vamos lá? Hoje vamos falar de uma das profecias mais importantes das Escrituras Sagradas e que foi dita pelo próprio Jesus. E eu quero pedir a vocês que assistam esse vídeo até o final. E vocês verão que se trata de uma profecia que, na verdade, foi esquecida pelos próprios cristãos, tá bem? Então, vamos ver lá qual é essa profecia? Então, acompanhe comigo Mateus capítulo 23, a partir dos versos 37 a 39. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bem, quem é que não conhece, pessoal, aí praticamente decora o verso 37, não é? Que nós acabamos de ler. Antes, porém, de comentar esses 3 versos aí de Mateus 23, vamos fazer algumas rápidas considerações sobre o capítulo 23. Qual é o contexto em que Jesus disse essas palavras que nós acabamos de dizer para vocês, de ler para vocês? O capítulo 23 é muito conhecido dos cristãos. Nesse capítulo, Jesus faz diversas acusações aos escribas, aos doutores da lei e aos fariseus. E aqui eu quero fazer um parênteses para vocês. Não são todos os fariseus aos quais Jesus faz estas acusações, mas há um grupo dos fariseus. E este capítulo 23 é um dos capítulos mais tristes das Escrituras Sagradas. Pessoal, se algum de vocês quiserem espiritualizar ou alegorizar esse texto que nós vamos estudar, fazendo uma aplicação dele para a igreja ou para os nossos dias, vou deixar isso com vocês. O nosso propósito aqui é fazermos uma análise literal desses versos. Jesus, na verdade, expressa nesses 3 versos que acabamos de ler os seus maiores lamentos, a sua maior dor. E esse é o contexto principal de Mateus 23, toda a sua tristeza para com a liderança de Israel no tempo de Jesus. Vamos relembrar o verso 37? Só mais uma vez. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Nesse verso, Jesus estava demonstrando toda a sua tristeza em função do que os líderes de Israel haviam feito
tanto no passado, com relação aos profetas enviados a Israel para falar à liderança de Israel, como no presente, pela forma como essa liderança estava dirigindo a nação. E eu digo para vocês que quando essa liderança, principalmente a liderança, mas grande parte da nação também, rejeitou os profetas que Deus havia enviado para falar a eles, eles na verdade estavam rejeitando ao próprio Deus. O verso 37, pessoal, em todo o capítulo 23, é o menos importante. Quem é que na igreja não sabe este verso de cor? Todo mundo sabe de cor o verso 37, mas querem saber de uma coisa? Não faz o menor sentido a gente estudar o capítulo 23, parar no verso 37 e deixar de lado o verso 38 e principalmente o verso 39. Bem, o que diz o verso 38? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Pessoal, este verso relembra aqueles fariseus e aos mestres da lei as terríveis consequências da desobediência de todo o povo, mas especialmente daquela liderança, aos mandamentos de Deus, como Moisés havia escrito no seu último discurso a Israel, que foi um discurso cheio de palavras duras, cheio de palavras amargas, e que estão registradas lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Convido você para depois que assistir este vídeo, leia lá o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Jesus não estava falando essas palavras em tom de ameaça, mas ele já podia ver a sua rejeição, principalmente por parte da liderança de Israel, os quais estavam se comportando como guias cegos, e ele podia ver as terríveis consequências disso, e a principal delas: eis que a vossa casa vos ficará deserta. É que Jerusalém seria destruída no ano 70, e após o ano 135 começaria a grande diáspora em que os judeus seriam espalhados por todo o mundo. Agora vamos ao verso 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis. Pessoal, foi o que aconteceu. Jesus foi rejeitado especialmente pela liderança, foi entregue às autoridades e foi crucificado. Depois da sua ressurreição, ele não foi visto mais por essa liderança de Israel, a não ser praticamente só por aqueles cerca de 500 discípulos que estavam com Jesus por ocasião da sua assunção ao céu. As palavras do verso 38, em sua primeira parte, e as palavras do verso 39, pessoal, foram palavras proféticas, mas de cumprimento praticamente imediato. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída e Israel foi disperso pelo mundo afora. Pessoal, digo para vocês, como é fácil estudar profecias já cumpridas. Vejam só, Daniel capítulo 2. Primeiro, que já se cumpriu. Segundo, que no próprio capítulo 2 vem a explicação da profecia. Gente, nunca se falou tanto em profecias como nesses últimos tempos. Mas a profecia contida no último verso que estamos estudando, o verso 39 de Mateus 23, tem sido esquecida por quase todo mundo, pessoal, em nossos dias. Agora vamos ver a segunda parte do verso 39. Até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Israel não mais veria Jesus. E aqui então tem um advérbio de tempo.
até que. Esse advérbio de tempo, pessoal, diz muita coisa. Diz o que precisaria acontecer, quando isso iria acontecer. Por quê? Porque, na verdade, Jesus está profetizando o seu retorno. Essa profecia iria acontecer quando Israel reconhecesse a Jesus como o Messias e como o Salvador. Isso só poderá acontecer, infelizmente, pouco antes do retorno de Jesus. Está claro que Jesus está falando do seu retorno, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, até que eles reconhecessem que Jesus era o Messias prometido desde Moisés. Pessoal, 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram ditas por Jesus aos seus irmãos judeus. 20 séculos se passaram e os sinais de que os judeus tenham aceito a Jesus como Messias são sinais muito pequenos, são sinais mínimos. No entanto, as coisas estão mudando, pessoal. Até 1967, depois da Guerra dos Seis Dias, havia cerca de 50 judeus messiânicos. Hoje, 2023, esse número passa de 1 milhão de judeus messiânicos em todo o mundo. Só para vocês terem uma ideia, apenas em Israel há mais de 110 sinagogas judaico-messiânicas. Mas o retorno de milhares de judeus, talvez milhões, não será, pessoal, obra minha ou obra sua, será obra do Espírito de Deus, será obra do Espírito Santo, em cumprimento a uma outra profecia que nós a encontramos em Isaías capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. O que é isso, pessoal? É uma profecia de que Deus enviaria sobre Israel o seu Espírito Santo. E ele diz: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor, e outro dirá: o meu nome é Jacó. Pessoal, a profecia descrita no verso 39 de Mateus, além de ter sido esquecida e ela nem sequer é mencionada nos púlpitos das igrejas em geral. Trata-se, no entanto, de uma profecia em franco cumprimento, pois, como vocês viram eu dar os números, milhares de judeus em todo o mundo têm aceito a Jesus como o Messias de Israel e como Salvador. Mas o cumprimento dessa profecia de Isaías 44, ela há de acontecer em breve, já começou a acontecer. O cumprimento da profecia de Mateus 23 depende do cumprimento da profecia de Isaías 44, 2 a 5. Eu convido você para ler o livro A Unção de Israel, de Sandra Teplinsky. Na página 131, sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte: a salvação dos judeus, em larga escala, atemoriza o inimigo, porque ela, a salvação dos judeus, anuncia a volta de Jesus. Pessoal, lembram do que aconteceu com Saulo de Tarso na estrada de Damasco? Alguns dizem que ali foi a sua conversão. Não, não foi a sua conversão. Foi a sua aceitação do Messias, que ele tanto rejeitava e por causa de quem ele ia a Damasco com cartas para perseguir e quem sabe até matar irmãos seus
judeus. No entanto, ele aceitou a Jesus como o Messias prometido desde Moisés e como seu Salvador e se tornou, em minha modesta opinião, o maior de todos os discípulos, pois a mensagem de Jesus como nosso Salvador chegou até nós pelas palavras que o apóstolo Paulo deixou escrito. E eu quero perguntar para você, você tem orado pelo cumprimento da profecia do livro de Mateus, capítulo 23, verso 39, a última parte do verso 39, eu quero perguntar para você, o que você sabe a respeito dos judeus messiânicos? Os judeus que creem em Jesus, como eu, como você? Procure ler sobre isso. Eu apresento a vocês este livro, há muitos outros, mas eu apresento este, A Unção de Israel, de Sandra Teplinsky. É um livro editado pela editora Vida. Leia também os capítulos 9 a 11 do livro de Romanos. São textos absolutamente importantíssimos em toda a Escritura Sagrada, dos mais importantes, para que você entenda a importância da salvação de Israel. Eu quero pedir a Deus que te abençoe para isso e mostre para você a profecia que já começou a se cumprir diante dos nossos olhos, que é a salvação dos judeus, o fato de que nos últimos dias eles começarão a crer em Jesus como o Messias prometido, como o Salvador, o meu, o seu, de Israel, de todo mundo. Pessoal, concluindo, eu quero apenas deixar um convite para você, um pedido na verdade. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você tem alguma pergunta a fazer, faça. Algum comentário a fazer, faça o comentário. Além de inscrever-se no canal, ative o sininho das notificações para que, quando eu postar novos vídeos, você seja o primeiro a ser informado disso. Então, eu me despeço de você, desejando a você um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, ok? Tchau, tchau. Um forte abraço para você.